Meu assunto de hoje vai ser o novo pacote anunciado pelo governo Dilma. Já é o 8º grande pacote econômico anunciado pelo governo Lula-Dilma, pelo governo PT, desde 2008, quando estourou a primeira crise nos Estados Unidos. Isso é um governo que, para medíocre, ainda precisa melhorar muito. O que fica evidente em todas essas medidas do governo é essa mentalidade protecionista, mercantilista, desenvolvimentista. Cada problema que vai surgindo, o governo acha que pode, então, saná-lo, solucioná-lo num decreto, numa marretada. E vai tomando medidas paliativas, pontuais, que ignoram por completo as verdadeiras causas do problema, se é que há um problema. Na verdade, existe um problema, mas não tem nada a ver com o tsunami monetário que a presidente Dilma andou falando. O problema no Brasil é o mesmo há muitos anos. Chama-se custo Brasil, os nossos velhos gargalos econômicos. E todo mundo sabe quais são eles, no fundo. Uma péssima infraestrutura que prejudica a competitividade das empresas, uma carga tributária insana, absurdamente elevada e complexa. Só para pagá-la precisam de 2.600 horas de trabalho na média por ano. É um absurdo em relação a qualquer outro país do mundo. Uma lei trabalhista anacrônica da era Vargas, inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini, fascista, que distribui benesses e privilégios à torta e à direita, ignorando a realidade do mercado de trabalho no Brasil, gerando uma enorme informalidade e ainda algum desemprego, que esse sim foi bastante reduzido por fatores externos, leia-se crescimento chinês e a capital abundante no mundo. A questão da taxa de juros alta no Brasil ainda. Esse é um outro problema, de fato. É o problema que a turma da Fiesp mais gosta de focar, porque é mais fácil mexer na marretada, na canetada estatal. Só que isso é muito mais um sintoma do que uma causa de um problema. Por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? Porque o banqueiro é ganancioso, como gostam de repetir os idiotas úteis da esquerda? Claro que não, Banqueiro é ganancioso no mundo inteiro. Ele não atravessa a fronteira e fica mais ganancioso aqui no Brasil, Então isso é de uma estupidez enorme. O problema é o próprio mecanismo e sistema. E o que leva, então, a taxa de juros tão altas no Brasil, que já não são mais tão altas assim em termos reais? Porque nós temos uma inflação bastante elevada e o Banco Central vem reduzindo taxa de juros há bastante tempo. Mas por que são tão altas, então? De forma muito sucinta, porque o governo é um gastador insaciável que arrecada quase 40% do PIB e torra tudo isso em máquina estatal e assistencialismo, não sobrando nada para a poupança. Então a poupança doméstica no Brasil é muito baixa. Então faz com que o custo do capital seja alto, porque a poupança é a oferta de capital disponível numa economia. Além disso, tem um outro agravante, que é o BNDES. O BNDES ele é um banco que empresta quase 150 bilhões de reais por ano nos últimos anos a taxas extremamente subsidiadas. Isso faz com que o resto da economia tenha que pagar taxas mais elevadas para não ter uma disparada na inflação. E então favorecer meia dúzia de grandes empresários amigos do rei que têm empréstimo do BNDES. Pois bem, uma das medidas novas anunciadas pelo governo é justamente a redução da taxa subsidiada do BNDES com a extensão do prazo para 120 meses. A taxa vai chegar em alguns setores a 5% ao ano. Minha gente, 5% ao ano é menos do que a inflação. Eu quero empréstimo a 5% ao ano nominal. Você com certeza quer e toda a torcida do Corinthians e do Flamengo também quer. É óbvio. Agora, quem vai conseguir? Meia dúzia de empresários próximos ao governo. Isso chama-se fascismo no meu dicionário. É um modelo tão simbiótico entre grandes empresários e governo que nada mais é do que fascismo, ou capitalismo de Estado, ou semissocialismo. É um sistema feudal praticamente. Outras medidas que o governo adotou são todas elas de cunho paliativo, tentando sempre agraciar alguns setores selecionados por uma cúpula clarividente, entre aspas. O que fica evidente na crença desses burocratas que estão no poder hoje é de que eles são capazes, e haja arrogância, eles acham que são capazes, então, de decidir os vencedores e perdedores de uma economia complexa
como a brasileira, num contexto como o global. Eles acreditam de fato que podem dar meia dúzia de canetadas e falar: esse setor aqui vai melhorar, esse setor aqui vai vencer, esse aqui vai pagar a conta. Isso não funciona, isso chama-se planejamento central, isso foi tentado na União Soviética, na China e em todos os outros países socialistas que entregaram apenas miséria em troca. Então, esse modelo mercantilista, protecionista, que o Brasil vem adotando a passos largos pela grande gerentona Dilma Rousseff, né, é um modelo patético, é um modelo incompetente, ineficiente e que não vai colocar o Brasil num rumo sustentável de crescimento. Pois bem, não satisfeito com isso, eis que o governo, logo depois do novo pacotão, o que, aliás, eu abro um parênteses, me lembra muito aquela década de 80, né, onde quase toda segunda-feira você ia para o trabalho meio nervoso, ligava o jornal para descobrir se tinha algum programa novo de governo. Quer dizer, é um governo errático que toma medidas, parece que randômicas, aleatórias, sem um projeto de país, até porque não tem coragem de tomar uma medida na direção de reformas estruturais para resolver os verdadeiros problemas do custo Brasil, que eu ainda há pouco mencionava. Mas voltando então, fecho parênteses, voltando. Pouco depois do pacote, então, que já é o oitavo, né, do PT no poder, grande pacote, porque tem várias outras medidas pontuais, eis que o governo vai lá e anuncia, então, que o Banco do Brasil agora vai marretar a taxa de juros para os consumidores finais na marra, né, vai marretar lá para baixo e reduzir drasticamente a taxa de juros. Esse é um governo que tem brincado com fogo. Eu tenho feito uma metáfora que é um adolescente bêbado brincando de riscar fósforo num paiol de pólvora. É mais ou menos assim que eu tenho visto esse governo. Ou então, uma outra metáfora, né, é um adolescente bêbado dirigindo um carro nacional, né, ou seja, ruim, numa estrada toda esburacada a 130 por hora. Né, tá começando a trepidar demais, está começando a dar uma sinalização preocupante de perda de credibilidade do Banco Central e desancorar a inflação. Isso é uma coisa muito séria num país com o histórico que nós temos, né? Com uma indexação que nós temos. Não dá para brincar disso. Mas eis que o governo tem sido o grande incentivador do crescimento irresponsável do crédito no país. Sem lastro, sem ter poupança suficiente na economia para justificar esse aumento de crédito. Então o governo foi lá e marretou, via Banco do Brasil, o crédito para baixo, né, pressionando os demais bancos privados, que competem, óbvio, no mercado, a fazer o mesmo. Pois bem, o que eu queria mostrar para vocês hoje aqui é o Manifesto Comunista, de Marx e Engels. O que pouco comunista lê, né? Aliás, quem lê Marx mesmo não pode ser marxista, né? Porque é tanta estupidez contida ali que não dá para ser marxista. Mas eis que consta aqui no item 5, entre as indicações que ele dá para chegar ao regime comunista que ele deseja, né? O item 5 aqui é o seguinte, eu vou ler para vocês. Centralização do crédito nas mãos do Estado, por meio de um banco nacional com capital estatal e monopólio exclusivo. Bom, obviamente nós não estamos lá ainda. E eu reforço esse ainda. Nós temos Itaú, Unibanco, nós temos o Bradesco, o Santander, o HSBC, alguns bancos aí privados competindo. Mas mais de 40% do setor bancário no Brasil está já concentrado nas mãos do governo. E eis que o governo vai e ignora totalmente as condições de mercado e vai lá e decreta, então, que a taxa de juros para o consumidor final vai ser reduzida, em alguns casos, em até 40%. Pois bem, não estamos lá ainda, mas sem dúvida alguma, Marx não estaria tão insatisfeito assim com seus pupilos tupiniquins. Né? O governo Dilma, este governo mais que medíocre, né, que ainda tem que melhorar muito para ficar apenas medíocre, tem feito mais ou menos a cartilha, tem seguido a cartilha dessa turma aí. Tem cada vez concentrado mais poder no Estado, cada vez tirado mais liberdade da economia e decidido de cima para baixo, então, quem é que vai ganhar no setor. Minha gente, eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir. Esse modelo tem nome. Ele não é capitalismo, a não ser que você queira chamar de capitalismo de Estado. É um eufemismo, até para manchar o nome do capitalismo, né?
que já é um nome pejorativo que veio desse sujeito, barbudo, né, porque o Capital era o nome do livro dele, aí virou capitalismo esse modelo, mas não é. Esse modelo que o governo brasileiro petista segue não tem nada a ver com liberalismo ou com capitalismo liberal ou de economia de mercado. Isso tem muitíssimo mais a ver com um regime chamado fascismo, onde o governo decide praticamente tudo da economia. Nós não estamos lá ainda, mas claramente o governo já deixou claro onde quer chegar. Vamos ficar parados de braços cruzados vendo isso?